família que venha hoje para Portugal, ela tem que entender que o propósito dela é estabelecer o reino aqui através de uma maneira de viver. Uau. O propósito que uma maneira, para todo imigrante aqui não é um propósito pesado. Não é um propósito pesado, é um propósito leve. Para você chegar na promessa de Deus, você tem que fazer o que Ele pediu para você fazer. Só que as pessoas querem chegar na promessa fazendo o que elas querem fazer. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast. E hoje a gente tem a honra de receber aqui o pastor Jorge Ribeiro. Mas antes dele se apresentar, eu sou Júnior Coelho. Eu sou Carla Coelho. O nosso querido pastor Jorge Ribeiro. Amém. Glória a Deus. É um prazer estar aqui com a Carla, com o Noel, participar deste momento onde nós falaremos um pouco do projeto de Deus para a minha vida, a vida dos irmãos, para a tua vida que está em casa nos assistindo, seja você português ou seja você imigrante. Verdade. Vamos falar um pouco do projeto que Deus tem, não é? Amém. Nestes tempos, nesta altura, e neste país, e nesta Sim, cidade tão isso linda, aí. tão maravilhosa. É verdade. Viseu. Para quem não sabe, estamos falando diretamente de Viseu, Portugal. Portugal. E o pastor Jorge Ribeiro é o pastor da igreja Lagoinha Grelo. Quer dizer, um convite para você que está em casa, quando vier em Viseu, não deixe de nos fazer uma visita. Igreja Batista da Lagoinha de Viseu. Exatamente. Estaremos de portas abertas, domingos às 10, 18h30 e quarta-feira às 20 horas. Pronto, já fiz aqui a divulgação do horário dos cultos. Venha nos fazer uma visita. Sempre que você passar aqui por Viseu, será muito bem recebido. Amém. E nós nos sentiremos privilegiados de receber. Amém. Nós Amém. fazemos parte também, né, Nós da fazemos igreja parte da Lagoinha Lagoinha Viseu. É Viseu, uma maravilha. bênção. Super recomendamos a você. E é isso aí, vamos começar então. Nosso Vamos lá. podcast hoje a gente quer falar. O tema, pastor, é Sai da Tua Terra, né? Que a Amém. gente vai falar um pouquinho exatamente sobre os imigrantes, não é isso? Exatamente. Os imigrantes e a fé. Amém. Papel, né? O papel da como que igreja. precisamos, o papel da igreja, como que imigrantes precisam, né? Todos nós precisamos, mas dessa fé que mantém a gente de pé. Verdade. E para falar mais sobre isso, eu lembrei de Abraão, Amém. né? Que Deus falou para Abraão: sai da tua terra. Então Abraão, a maior parte da vida dele foi imigrante. Então ele andou por terras desconhecidas, né? Por isso que o nome desse podcast de hoje é Sai da Tua Terra. E eu quero, a gente como o pastor é português de Portugal, né? Natural de Portugal. Bom, é isso? deixa eu explicar um pouco. Conta um Não sei pouquinho se pra vocês ainda gente, sabem. pastor. Eu vou explicar. Eu sou português, nascido em Angola, não é? Nós aqui em Portugal, até 1976, Angola pertencia a Portugal, não é? Era uma colônia de Portugal, ou seja, o sistema governamental, o presidente era português e era o governo de Portugal, não é? Até 1976. Embora não pareça, eu nasci um pouco antes de 1976. Meus pais, sim, são portugueses, imigrantes em Angola. Eles imigraram para Angola, que era uma terra próspera na altura, não é? A terra de empreender, terra de abrir loja, de abrir comércio, infraestruturas, assim como há muitos portugueses no Brasil. Eu, inclusivamente, vivi no Brasil 22 anos, mas eu sou português de Angola. De Angola, com um ano de idade, quando começou a guerra colonial, meus pais foram para o Brasil, onde eu estive até os 22 anos de idade. Logo vim para Portugal, pois um contexto da minha vida me levou à Espanha, estar 8 anos em Espanha. Portanto, eu sei o que é ser imigrante. E eu sei muito bem que a vida de imigrante, ela não é fácil. Não é fácil. Sim. E Sim. só para contextualizar, quando a gente fala sai da tua terra, não é que a gente está estimulando as pessoas sem um propósito, né, a saírem do seu país de origem. Mas uma vez que você sair, a gente tem visto a importância de você colocar o seu coração nesse novo propósito que Deus tem, uma vez que você foi direcionado, assim, né? Esperamos que você tenha uma direção ao sair da sua terra, se você veio para Portugal, ou se você está nos assistindo e foi para um outro país, para que tenha clareza desse grande novo propósito que há, né, pastor? Eu já queria entrar nesse contexto exato, aqui. sim. O que você acredita que acontece com os imigrantes quando eles vão para outro país e não tem essa clareza de que há um propósito maior? Exato, exato. Falou bem, minha irmã. Quando não tem essa clareza, é muito perigoso. O Noel disse, sai da tua terra, mas também sai da tua parentela. Uau! Né? E vemos como Abraão, ele levou Ló e foi realmente, se a gente ver toda a história, Ló foi uma pedra no sapato de Abraão. Não é? O contexto em que Abraão foi chamado
sobre uma promessa que, através de Abraão, daria origem a um grande povo, não é? Que as estrelas do céu, a areia do mar, não poderia contar, não é? E Abraão, ele foi o pai da fé porque ele saiu debaixo de uma promessa. Sem saber para onde iria, né? Onde deveria ir. Exatamente, uma palavra, uma promessa. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Se a gente vê na igreja, ela também, eclésia traduzindo do grego sai para fora. Sai para fora. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Eu creio que nós, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa vizinhança, aí nós nascemos e fomos criados, nós temos muito trabalho, não é? Nem todos vão ser chamados para fora, mas todos aqueles que são chamados para fora, é o contexto do que se está falando aqui, tem que haver primeiro um entendimento do que está acontecendo na nossa vida como cristãos. Entender isso para que nós possamos entender como nos comportar. E se preparar, talvez? Exatamente. Se você sair na rua e estiver chovendo, você já sabe que não pode ir de cabeça descoberta, você tem que levar um guarda-chuva. E se fizer sol, você tem que tomar cuidado, levar um boné, tomar cuidado. Portanto, nós temos que sair para fora entendendo esse contexto. Há um chamado, primeiro, quando você é chamado para sair para fora, quando você sente esse impulso de sair para fora, primeiro passa por entender a nossa situação, entender que há uma promessa, há uma palavra de Deus. Nós estávamos falando aqui, nós não temos um Deus de escapes, nós não temos um Deus de fugidinhas, nós temos um Deus de caminhar para frente, com os olhos postos no alvo, entendendo um propósito, entendendo um plano que Deus possa ter para nós. Primeiro como igreja, primeiro como povo de Deus, Abraão, depois como igreja, e depois como propósitos individuais. Se nós formos com propósitos individuais, não passamos nada, a nossa diferença não é nenhuma daquele que migra, não é? Procurando dinheiro, não é? Se você sair da sua terra procurando dinheiro, você vai se frustrar, porque nem sempre as coisas são como parecem, não é? Sim. Mas só chamar atenção para uma coisa que você falou, pastor, para quem está nos assistindo, e às vezes você pode ter se identificado muito com isso, de ter saído da sua terra por um escape. Mas, na verdade, o que Deus tem para você é um grande propósito que vai muito além da sua vida financeira, dos seus próprios sonhos e desejos. Né? O pastor está falando aqui justamente quando você tem uma clareza maior de que uma vez que você foi para um outro lugar, vai precisar de preparação, clareza de como você está em Cristo, como está o teu coração e da tua visão, né? A visão que você está, a grande alcance, vamos dizer assim, do que Deus tem não só para sua família, mas vai muito além para um povo, para um bairro, para uma cidade, um país, na verdade. Exatamente. Entender que, como Jesus mesmo nos ensinou, não há nada que nós devamos começar a fazer, aproveitar também agora vou eu apanhar essa tua palavra, não há nada que nós devemos empreender sem antes fazer um plano. Aquele homem que tenta edificar algo e não faz planos, corre o risco de servir de zombaria para todos, não é? Uma vez que há um chamado, nós entendemos o nosso chamado como que é Deus que nos está a impulsionar. Em primeiro lugar, eu queria deixar aqui umas dicas, se é que eu posso. Claro, você tem que entender quando é que Deus me chama? Aí eu pergunto, toda a tua família está de acordo? O marido está de acordo com a esposa está de acordo com o marido, é uma só carne. Há esse sonho na casa, há paz, há realmente um interesse, há paz nessa decisão, aí pronto. É propósito de Deus, é um sinal do que é propósito de Deus. Há planejamento, bom, vamos sair, vamos fazer, há um conhecimento da terra, que hoje nós temos muitas facilidades. Hoje talvez você que esteja em outro país, você já está recebendo algumas dicas aqui, não é? Eu, quando meus pais foram para Angola, não havia internet, era outro contexto, né? Exato. Aí tem que haver uns planos, um planejamento. Já agora, deixa eu comentar aqui, vocês não fazem ideia, talvez vocês que nos estejam assistindo de outro país, a quantidade de pessoas, e nós estamos aqui para isso, mas as quantidades de pessoas que vêm sem planejamento nenhum se frustram. Deus não é um Deus de escape. Deus quer te tirar da tua casa, da tua parentela, quer que tu planejes tudo isso, quer que haja paz nessa decisão e que haja um sentimento, um entendimento de que há um propósito em Deus para a tua saída desse país. Há um propósito que é pregar o Evangelho. Há um propósito que é levar a palavra de Deus. Para que haja um entendimento na nossa vida pessoal, é preciso primeiro que a gente tenha um fundamento, não é? Tenha um fundamento. A partir daí, entender que há muitas e muitas vertentes aqui em Portugal, mas é muito necessário que... Outra dica,
não saia da sua terra sem antes ter uma igreja local já destinada. É na igreja local, ela vai ser o teu porto de abrigo, ela vai ter o seu farol no nevoeiro. A igreja local vai ser a voz de Deus na tua vida. Sim. A igreja local vai ser a tua orientação, né? exato, o amparo. E pastor, o senhor falou que só família, né? O acordo da família, só deixando uma vírgula aqui para o pessoal que está assistindo, que família não é parente, né? Não, O pessoal fica esperando o apoio do parente. Aprovação. Você casou, a sua família, quem você casou, seu esposo, né? Ou seu cônjuge e seus filhos. Esse é o acordo que você precisa ter. Como o senhor falou de Ló, né? Ló era parente. Ló era parente, foi um calo no sapato de Abraão, e não foi um calo no sapato só enquanto Abraão viveu. Mas Ló gerou os Moabitas, que foram um calo na vida dos descendentes de Abraão. Olha só o que a gente faz muitas vezes, né? Muitas vezes, não acredito que todas as vezes, vai repercutir por várias e várias gerações. Eu falo isso para minha esposa, né? O que eu vou fazer tem que sempre ser medido. Eu tenho que fazer algumas perguntas antes de fazer algo. Será que isso vai me beneficiar? Será que isso vai beneficiar meus filhos? Será que isso que eu vou fazer vai beneficiar os meus netos? Que às vezes a gente toma uma atitude aqui pensando que é só o agora, mas ela vai repercutir por quantas gerações? Né? Essa atitude de Abraão, de levar Ló, repercutiu por várias gerações, porque após o incesto, né, das filhas de Ló, que eu acredito que muitos saibam a passagem, ela incestou com o pai, gerou os Moabitas e os Amonitas, né? Que isso depois, os Moabitas viveram em guerra com a descendência de Abraão. Era só isso que eu queria deixar, porque família, muita gente, infelizmente, isso não é falado, né? A pessoa pensa que família é o todo. Parentela toda. É a parentela toda, e não é. Largará o homem, o seu pai e a sua mãe, né? Se juntará uma mulher com sua esposa, e ali eles vão ser uma só carne, não é? Além de uma família, não é? Isso é importante que nós deixemos isso claro, que família é nossa esposa, no caso das crianças, o nosso marido, não é? Entender que é um conjunto, não é? Eu costumo falar muitas vezes que a minha esposa, ela é a voz do Espírito Santo na minha vida. Não é? Nós homens temos uma maneira de agir, temos uma maneira de ver as coisas, não é? Uma cabeça ela só é completa quando é composta por um homem e por uma mulher, porque o homem vê, mas a mulher ouve. A mulher discerne, não é? A mulher tem aquele maior poder de discernimento. O homem, ele vê, ele se sente atraído pelo que vê. A mulher tanto que a serpente tentou Eva pela conversinha bonita, não é? E então, ela, e muitas das vezes, a maior parte das vezes, ou seja, se ela estivesse aqui já estava dizendo, não, Jorge, todas as vezes. Todas as vezes ela é a voz do Espírito Santo, não é? Então nós devemos, varão, você ouça a voz da tua mulher. Mulher, não saia da cobertura do seu marido. Não é? Porque outro dia eu vi algo muito bonito na internet, que era figurativo, mas faz todo sentido, um homem com um guarda-chuva, e a mulher ia se abrigando. Não é? Raramente você vai ver um casal que só tem um guarda-chuva e seja a mulher a guardar esse guarda-chuva. Sempre que a mulher saía da cobertura do guarda-chuva do homem, ela se molhava. Isso é ser submissa. Isso é ser submissa. Estar debaixo dessa cobertura. Só aí já é um grande entendimento de entender esse plano original que Deus tem para a nossa saída, para nosso impulsionamento para sair. Já aí você já sai com uma cobertura espiritual. Já aí você já sai dentro de um plano de Deus. Não saia nunca porque você tenha problemas, porque os problemas no país de desafios eles vão aumentar. Se você tem problemas no seu casamento, não saia fora do país para no outro país tentar resolver. Não, resolve e depois saia. Interessante o que o pastor está falando, que eu justamente ia trazer sobre isso, para que a gente viesse a refletir. O que a gente percebe, pastor? Às vezes a pessoa, no seu país de origem, ela já tinha uma mentalidade de escassez, uma mentalidade individualista, ela já não frutificava no seu país e ela coloca todas as fichas acreditando que só a esperança, né? Só nessa mudança. Não, se eu mudar de país, ali eu já vou prosperar, ali as coisas vão acontecer. Só que pelo contrário, é justamente o que você falou, né? O senhor falou, uma vez que você resolve onde você está, ali na sua terra, né? Uma vez que você está frutificando onde você está, fica muito mais fácil das coisas darem certo também naquele país, porque você já tratou internamente, o teu entendimento já começou onde você está. Tem um lugar principal onde pode haver a maior transformação. A maior transformação que a gente pode fazer está aqui na mente. Aonde você for, se a sua mente for transformada, né, você terá resultados. Só que, infelizmente, as pessoas pensam, aqui no meu país está muito ruim, eu não estou conseguindo nada aqui, e vão para outro país
achando que o segredo está em outro país. Só que o segredo está aqui. Né? Exatamente. O que Paulo fala? Transformai-vos pela renovação da mente. Ele não fala para você se transformar mudando de país, mudando de casa, mudando de família. Exatamente. Você se transforma pela renovação da mente, né? Da nossa própria E a mente. mentalidade, muitas das vezes, que nós temos acerca de prosperidade, é o bem financeiro, mas prosperidade, à luz da palavra de Deus, nós podemos resumir como todos os meios que Deus nos irá dar para que o propósito de Deus seja cumprido em nós. Uau. Então, a nossa mentalidade, se estiver focada no propósito que Deus tem para a nossa vida, entenda, com o nosso coração bem equilibrado, com os nossos pés no chão, com uma mente renovada em Cristo, nós vamos entender que há um propósito em Deus para que nós saiamos da nossa casa, da nossa parentela. Todos os meios Deus proverá para que o propósito dele seja cumprido em nós. Mas nós temos que entender que é o propósito dele. E nós queremos que seja o nosso propósito para que seja cumprido em nós. Então, entendendo todo esse ambiente de cobertura espiritual que Abraão entendeu, mas ainda levou Ló. Você hoje já tem o exemplo de Abraão, já não tem que levar o Ló. Já é um fundamento para nós entendermos o porquê que nós estamos saindo do nosso país. Mas eu volto a dizer, volto a repetir que é muito importante procurar sempre o apoio da igreja local do lugar onde nós vamos. Todas as famílias que nós recebemos aqui, que já tinham uma vida planejada, tinham já visto, inclusive, nós temos agora esta ferramenta da internet, conhecido a nossa igreja, ou outras igrejas, há várias igrejas aqui em Viseu, eu conheço alguns pastores, se você não gosta de Lagoinha, há outras igrejas, não é? Está à vontade. Vemos que são famílias que têm prosperado. Eu não estou a falar de dinheiro. Estou a falar de casamentos fortalecidos, estou a falar de famílias felizes, estou a falar de propósitos alcançados, não é? Famílias que servem na igreja e que têm uma vida frutífera em todas as áreas, não é? Esse é o propósito de Deus, esse é o alinhamento que Deus quer para esse povo que está sendo fora da sua parentela. E, pastor, eu queria perguntar assim, o que o senhor acha, né, em relação ao seguinte, primeiro deixa eu contextualizar. Quando a gente vai estudar sobre a história do cristianismo em Portugal, a gente percebe que, desde os primórdios, a religião mais propagada foi o catolicismo. Exatamente. Né? E aí, só depois da Reforma Protestante, que começou-se a se difundir o que hoje a gente chama de evangélicos, né? A religião evangélica. E aí, dentro de Portugal, se viu uma grande resistência. O senhor acredita que era por conta desse catolicismo já enraizado, por conta de ter poucos pregadores protestantes ou evangélicos, né, a virem para cá? E eu quero até juntar com essa questão, o senhor acredita que essa imigração tem a ver também com o propósito que Deus tem para trazer essa nova visão sobre o que é o evangelho, as boas novas, né, o propósito de Deus para a nação? E o porquê também os imigrantes cristãos, né, não têm essa clareza desse grande propósito, do papel de cada um de nós como imigrantes cristãos, e que nós, né, deveríamos focar em transbordar justamente isso que nos alcançou um dia, essas boas novas que nos alcançou. Por que há essa... como se fosse um nevoeiro na visão das pessoas e justamente não vivem essa realidade de transbordo e de propagar e de fazerem parte desse grande propósito de alcançar os nativos, não sei, os portugueses. A gente está falando de Portugal, mas eu acredito que isso serve para qualquer país que você esteja. Portugal, portanto, para isso eu vou ter que explicar um pouco o contexto histórico de Portugal. Portugal, antes da comunidade europeia, ou seja, há 24 anos atrás que Portugal entrou na comunidade europeia, ano de 2000, Portugal ele era governado por um regime salazarista, um ditador, não é? O Salazar. Esse ditador, ele, para obter o controle total do povo, ele privava o povo do conhecimento, não é? Inclusive, esse conhecimento de que o povo era privado, ele era apoiado pela Igreja Católica, que era uma grande aliada. Eu não quero falar da Igreja Católica, eu quero falar da religião. Eu conheço pessoas da Igreja Católica que têm uma vida
mais temerosa a Deus do que muitos ditos evangélicos, católicos, ou seja, vamos falar em religião. Então, a religião, juntamente com o regime ditatorial, manipulava o povo, um povo que era sem conhecimento. Se tu queres dominar alguém, dá-lhe uma religião, dá-lhe um poder e não lhe des conhecimento nenhum. Não é? Então o povo, inclusive, quem fazia a quarta série, a quarta classe, não é? Era uma pessoa bem-aventurada, sabia ler e escrever, porque as pessoas já tinham no entendimento deles que o estudo não era para eles. As pessoas viviam numa aldeia, os próprios pais diziam, estudar é uma besteira, tu tens aqui para o campo trabalhar, não vale a pena estudar. A mentalidade das pessoas era assim. A Bíblia, ela não era divulgada, a palavra de Deus não era divulgada apenas as cerimônias idólatras, não é? Então, o português, naquele tempo, eu posso falar assim porque eu sou português, estou à vontade, o português daquele tempo, como Eclesiastes dizia, que nós fomos feitos com a eternidade, tinha um Deus, tinha um poder, e então ele era manipulado. Com a entrada na comunidade europeia, Portugal abriu um pouco, não é? Foi obrigado a abrir, e a Europa, quando entrou em Portugal, realmente Portugal era um país quase subdesenvolvido, muita gente analfabeta. Eu próprio cheguei em Portugal em 99, antes da Comunidade Europeia, e eu vinha de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, naquela altura, a quarta maior capital em densidade demográfica, não é? E eu olhava e falava, meu Deus, as pessoas aqui não sabem ler nem escrever, e eu ficava espantado. Ficava assim, não é? E hoje eu entendo, não é, que isso era tudo uma manobra num sistema anticristo, num sistema religioso. As pessoas, então, quando abriu a comunidade europeia, a europeia veio, começou a insistir com o governo, que as pessoas tinham começado a saber ler e escrever. Pastor, só uma vírgula. Sim. No caso, os primeiros evangélicos foram ingleses, né, que vieram para Portugal, se eu não me engano, a história diz que os primeiros protestantes eram justamente dessa comunidade europeia, antes de vir Brasil. Exatamente, não é? Inglês, né? Mas antes de 2000, não é? Nós estamos a falar no século XVIII, talvez, durante o século XVIII, não é? Os primeiros realmente eram ingleses, claro que depois a religião, não é, deturpou a palavra de Deus. E em 2000, quando Portugal começou a se abrir, as pessoas começaram a aprender a ler e escrever. A Bíblia começou a ser difundida. Nós nos vimos invadidos pelo neopentecostalismo. Não é? Nada contra os neopentecostais, só que o neopentecostalismo entrou em Portugal e feriu muita gente. O sacrifício em troca da bênção. E hoje em dia, uma das resistências que nós temos em Portugal, que já é um país que tem conhecimento bíblico, um país que conhece a Bíblia, foi as feridas feitas por outra religião, chamado neopentecostalismo. Hoje em dia, nós, da Igreja Protestante, Igreja Evangélica, somos conhecidos como a Igreja do Dízimo. Então, sempre que há um convite a ir a uma igreja evangélica, sempre que há um convite a uma igreja protestante, alguém se vai levantar e dizer, esses são aqueles que pedem dinheiro. Portanto, daqui já nós podemos ter uma grande lição, não é? Ter uma grande lição que há uma maneira de lidar com o português. E eu entendendo que, nesse contexto todo que nós começamos a falar de igreja que migra, de êxodo, entender que nosso contexto de igreja passa por nós sairmos com uma mentalidade e manter essa mentalidade aqui, porque o português, exatamente, o estilo de vida cristão, a mentalidade cristã é o que vai converter o português. Não é a pregação bonita, já não vai funcionar muito aqui, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, mas eu tenho a certeza absoluta disso como português, pastor de uma igreja predominantemente frequentada por português. Enquanto o português não reparar que há um estilo de vida que ele quer, não vai ser com palavras bonitas com o português. Então, ou seja, a família que venha hoje para Portugal, ela tem que entender que o propósito dela é estabelecer o reino aqui através de uma maneira de viver. Uma maneira, exatamente. Não é ter trabalho, não é fazer, é viver. Não é pregar, não é falar, não é ter, é ser. É ser. Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
Portanto, dentro do propósito que Deus tenha para todo imigrante aqui, não é um propósito pesado. Não é um propósito pesado, é um propósito leve, desde que esse jugo do imigrante, ele seja o jugo de Jesus. Não basta vir com o jugo do trabalho, o jugo do novo país, venha com o jugo de Jesus. Estabeleça o reino na tua casa, estabeleça o reino na tua comunidade, estabeleça o reino juntamente com a tua igreja local. Não faz nada, apenas vive. Apenas vive. Porque em Atos 2:42 nós víamos como eles viviam o evangelho, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partilhar do pão. Tinham tudo em comum, orações e temor. E diz que as pessoas se juntavam. João nos vai dizer que é o amor entre nós que vai impactar o mundo, não é? E esse é o estilo de vida, é a estratégia. É a estratégia. Que talvez nós ainda não, mas a próxima geração vai entender. Quando a próxima geração trouxe os nossos filhos conhecedores da palavra de Deus, vivendo esse ambiente de comum com o português, aí nós vamos ver as nossas igrejas serem inundadas por portugueses. Por quê? Porque eles vão querer ser como o casal vizinho, fogo. Aquele casal, eles embora passem necessidade, vieram de um país tão longe, estão passando aqueles problemas todos, mas eles são felizes. Eles têm algo que eu quero. Eu me converti assim. Eu me converti porque eu queria algo que as outras pessoas tinham. E então é essa a estratégia que nos falta a nós, igreja imigrante. É o reino que traz isso, né? Não tem como. É igual uma pessoa, ela pode ter o dom. O Espírito Santo distribui dons. Uma pessoa ter o dom é uma coisa. O dom que o Espírito Santo deu e ela utilizar aquilo, né? Ser usada para aquilo, que é diferente dos frutos. O fruto do Espírito Santo é outro, né? Que é longanimidade, enfim, os frutos do Espírito Santo, só quem vive o reino. Só quem vive o reino consegue gerar esse fruto. Porque a gente sabe que quando chegar no grande dia, né, que Jesus vai olhar e vai falar que assim, apartai-vos de mim. E a pessoa vai falar, mas eu profetizei, eu fiz isso, fiz aquilo, não vos conheço. Por quê? Às vezes ela usou o dom. Ser usado não significa ser aprovado. Amém. Ser usado é totalmente diferente de ser aprovado. Eu costumo dizer, né? Neymar, se ele cometer diversos pecados, ele perde o dom? Não perde. Os dons são irrevogáveis, não é? Isso aí. Mas agora, os frutos é que dizem. Que é o resultado, né? Conhecerá a árvore pelo seu fruto. Exatamente. O fruto do Espírito Santo, esse sim diz se você vive ou não no reino, do reino, né? E não tem como trazer esse testemunho, como o senhor falou, sem viver do reino, sem buscar o reino, sem buscar em primeiro o reino. O que acontece com a maioria das pessoas que a gente vê? Que chegam como imigrantes e estão desesperadas o quê? Para se sustentarem, para conquistar, estão com diversas preocupações. O que elas fazem? Colocam tudo na frente do reino. Só que em Mateus ele já fala, né? Buscai primeiro o reino. E isso não é negociável. Como é que eu vou buscar primeiro outra coisa? Buscar primeiro. O que é buscar primeiro? É dar prioridade ao reino e à sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E para haver frutos, tem que haver uma semeadura. Exatamente. E muitas das vezes, nós semeamos e queremos logo colher. Pois eu até queria deixar uma palavra, não de desânimo, mas de ânimo e entendimento do propósito, que muitas das vezes nós vamos semear e não vamos colher. Porque talvez tivéssemos já colhido algo que nem sequer tivéssemos semeado. Nós somos semeadores nesta terra, nós viemos semear, nós viemos abençoar, não é? E muitas das vezes nós não vamos colher isso. Nós não vamos colher o que nós semeamos, outros colherão. E muitas das vezes a mentalidade do imigrante é colher frutos sem semear, não é? E a palavra de Deus nos diz que devemos apenas semear, não é? E há colheitas, pastor, que às vezes a gente não se atenta que nós estamos colhendo. Exatamente. Porque eu vejo assim, há pessoas que às vezes estão num outro país e que ela está tendo a possibilidade de ter acesso a muitas coisas, sejam pessoas, a ambientes maravilhosos, acesso vou citar dos mais simples, a comidas diferentes, a lugares, sabe, diferentes.
Os seus filhos também estão tendo acesso a uma educação melhor, a ambientes melhores. E a pessoa, às vezes, está tão cega, tão mergulhada nas suas próprias necessidades, ou no que deixou, no que ficou para trás, que ela não percebe essas pequenas colheitas, mas que são maravilhosas, e que se você não tivesse só feito essa mudança, você viveria, os seus filhos viveriam, né, e não consegue perceber já essas grandes colheitas, essas colheitas maravilhosas, né, que estão ali na frente delas e estão cegos para isso, não conseguem enxergar. Eu separei 2 versículos aqui, um de Mateus 25, 35, que ele fala do estrangeiro, né? Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Fui estrangeiro e me acolheram. Você vê como que a Bíblia fala de estrangeiros. Eu peguei 2 aqui, em Hebreus 13, 2, que fala, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Olha só. Sem saber, mas sempre praticando a hospitalidade, alguns acolheram anjos. E como a gente falou de Abraão, né, pastor, eu queria deixar uma pergunta aqui. Como a história de Abraão, que saiu da terra natal, né, amando de Deus, como que isso pode servir de inspiração para os imigrantes que enfrentam desafios ao se mudarem aqui para Portugal? Como que a história de Abraão pode servir de inspiração, né, para imigrantes que estão aqui nesse momento em Portugal? A história de Abraão, a história da igreja, ela é própria uma inspiração, não é? Ela é propriamente um ensino, não é? Houve uma obediência ao chamado, não é? Todo chamado, quando ele é obedecido, ele gera um ambiente profético. Abraão, ele foi o pai da fé na obediência a um chamado. Saiu da sua terra, da sua parentela, embora tenha levado um Ló. Todos nós temos que ter, às vezes, um Ló, porque o Ló ali significa o aprendizado. O aprendizado. Houve uma obediência. Quando houve a promessa de Isaac, houve um entendimento de um propósito, porque eu entendo, eu me dou esse direito de entender que quando Deus pediu Isaac, Abraão sabia que não ia acontecer nada com Isaac, porque o que Deus lhe prometeu, ele não iria tirar. Mas houve uma confiança numa solução qualquer que Deus iria dar. Iria haver alguma solução. Tanto que Isaac disse, Isaac já deveria ter por volta dos seus 12, 13 anos, uma coisa assim, e disse, ó pai, eu estou vendo lenha, eu estou vendo a faca, não é? Mas eu não estou vendo o cordeiro. E nesse momento, Abraão profetizou algo do mais importante para mim, para você e para você que nos assiste em casa, o cordeiro Deus proverá. Uma referência à vinda de Cristo. O cordeiro Deus proverá. Em tudo, de repente, que ele passaria nessa imigração. Exatamente. Essa mentalidade dele provavelmente acompanhou ele desde quando ele foi imigrar. Né? E Jesus, em tudo Deus cuidaria e proveria. E Jesus era um imigrante, né? Porque todo o tempo ele falou, eu não sou daqui, o meu reino é em outro lugar. Ele nasceu em Belém e é conhecido como Jesus de Nazaré. Uma estratégia para confundir o inimigo, não é? Não, e outra coisa interessante, chega até, me arrepiei aqui, que, na verdade, quando a gente escolhe viver o reino, nós somos imigrantes no mundo. Exatamente. Não é todo tempo. Quando a gente entra para o reino, nós somos imigrantes. Por mais que você esteja no seu país, por que muitas vezes quando a gente aceita Jesus, quando a gente está no reino de Deus, né, nós somos julgados, perseguidos? Porque somos imigrantes no mundo real. Não é isso? Quando a gente está no reino, só de estar no reino já somos imigrantes. Então essa pode ser uma reflexão para pessoas que estão em Portugal, já são do reino e estão se sentindo imigrantes. Não é a primeira vez que você é imigrante, né? Você já é imigrante até no seu país, quando você decide participar do reino de Deus. É o que eu costumo dizer, eu já não tenho identidade angolano, português e brasileiro. Eu prefiro dizer, não, eu sou cidadão do reino dos céus, para não ter que estar a explicar tudo, não é? E realmente a nossa identidade não é daqui. Nós não somos daqui. E muitas vezes o nosso coração fica preso em onde nós saímos,
Encaramos o novo desafio, esquecemos da palavra que, olha, tu tens que sacrificar hoje o teu melhor. Aquela mentalidade que Deus vai controlar a situação, Deus está no controle de tudo. É um aprendizado. A partir desse aprendizado, a partir do momento que eu confie em Deus e que eu esteja dentro do propósito de Deus, quando Jesus fala do jugo suave e do fardo leve, do jugo suave e do fardo leve, vem num contexto de uma chamada aos carregados, aos cansados, aos sobrecarregados, que Deus escondeu dos sábios e entendidos e revelou aos pequenitos. Quanto mais pequenito e mais dependente nós somos, não é? Quem é pai e mãe entende isso, e quem é filho também, porque pode não ser pai ou mãe, mas foi filho. Quanto mais pequenito, mais dependente é. Há um lugar de acesso no descanso em Cristo. E esse lugar de acesso no descanso em Cristo está em como nós sermos pequenitos, dependentes de tudo, confiantes em tudo, sabendo que Deus vai providenciar tudo. E a entrada, a porta de acesso a esse lugar de descanso em Cristo é o jugo. É leve, mas não deixa de ser um jugo. E a entrada e o tomar esse jugo se chama relacionamento, intimidade, obediência, dependência. Um jugo era, quando todos nós sabemos, era sobre dois bois, onde um ia, o outro ia atrás. E hoje nós somos chamados, carregados. O sobrecarregado é aquela pessoa que nunca está alinhada com o propósito de Cristo. Quer fazer as coisas à sua maneira. Quer resolver tudo no seu entendimento, mas Deus esconderá isso dos sábios entendidos, revelará aos pequenitos. Isso é tremendo. Eu quero chamar a atenção para uma fala do pastor sobre entregar o seu melhor. E muitas vezes a gente percebe que se você não se atentar ao seu comportamento, aos seus pensamentos, você não vai estar, como imigrante, entregando o seu melhor para sua família, se você só viver negativo e falando negativamente do país onde você está, do local onde você está. Você não vai estar entregando o seu melhor à sua igreja local. Se você, novamente, se mantiver uma pessoa negativa, né, como é que você não vai sentir nem vontade de servir as pessoas, seja na sua igreja, seja, né, ali na sociedade local, enfim, nas pessoas ao seu redor. Você também não vai entregar o seu melhor aonde você estiver trabalhando. E, pastor, você acredita que isso tem muito a ver também com a questão da gratidão? Tem da gratidão com o reconhecimento, sim. Quando eu falei que Abraão, como Noel me perguntou, disse assim, o Cordeiro Deus proverá, houve ali uma obediência. Como igreja, o jugo leve de Cristo. Houve uma obediência, né? E entendendo que eu não levaria o seu filho. Eu não sei bem o que é que passou pela cabeça de Abraão, mas eu sei que houve algo mais além disso. Porque sacrificar os filhos, até os de Moloque sacrificavam. Houve um maior entendimento ali, e a palavra, quando ele disse, Deus proverá o Cordeiro, se gerou um ambiente profético. Quando a palavra de Deus também diz aí, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Quando nós encaramos esse desafio de ser imigrante num país completamente diferente, cultura diferente, o clima é diferente, as leis são diferentes. Você vem de uma república federativa para uma república onde não é igual o sistema governamental, há que encarar todos esses desafios com uma confiança em Deus. E aí você tem que entregar o seu melhor. O seu melhor passa pelo teu Isaac, tua promessa. Eu vejo muita gente resistindo com eles mesmos, num romper em Portugal, porque é aquela palavra, não é? Lá no Brasil é melhor. E lá na minha igreja, eu ainda tenho gente na igreja que diz, o meu pastor lá no Brasil, eu fico naquela, mas quem é o teu pastor? Ou seja, não é que isso me incomoda, mas eu estou vendo que aquela pessoa está tendo o impedimento de romper e de, ao menos, entender o que é que está aqui fazendo, porque o coração dela ficou lá. O melhor dela está lá. A família dela, o país dela, a cultura dela, não. Você foi chamado para romper num outro país. Portanto, a partir daquele momento, este é o teu povo. Este é o teu povo. A partir daquele momento, aqui é a tua igreja local, teu pastor local, teu ministério local.
Você tem que entender isso. Eu vejo muita gente que lá na minha igreja, no Brasil, gente, isso, as palavras, elas têm poder, como todos nós sabemos, não é? Assim, isso é um impedimento muito grande para que as pessoas, porque a própria palavra delas impede De viver um novo. de viver esse propósito. E tem algo interessante, o senhor falando, eu lembrei. Davi, quando o filho dele, com Batseba, morreu, que Deus falou, né? O menino adoeceu e morreu. Ele jejuou durante um tempo, enquanto o menino tinha vida. O menino morreu, ele se levantou, limpou a terra, tirou tudo, e ele estava em jejum e foi comer pão. Depois disso, ele consolou Batseba, né? Ele teve relações com ela, e o que aconteceu? A Bíblia relata que nasceu Salomão. Exatamente. E Deus o amou. Exatamente. Ainda deixou uma vírgula. Deus o amou. Se Davi tivesse preso ao filho que morreu, jamais ele iria alcançar um rei que nasceu, que o sucedeu. Então, às vezes, a gente fica preso no que é velho e não abre espaço no que é novo. Se a gente saiu do Brasil, né? Se a gente, a gente pode ver como povo que saiu do deserto. Toda promessa de Deus carrega um processo. Só que todo mundo quer a promessa, mas não quer viver o processo. E o que é o processo? É o caminho para a promessa. Faz parte da promessa. Né? O processo faz parte da promessa. Não tem como desmembrar os dois. Né? Então, eu acredito que está na hora de a gente parar e pensar sobre isso. Porque o povo saiu do Egito, né? O que aconteceu com o povo quando saiu do Egito? Ficou olhando para trás. Lembrando que tinha Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Deus queria levar para um próximo nível. Deus quer levar para um próximo nível. Mas o processo só serve para haver essa mudança, essa transformação. E quanto mais apegado a gente fica ao nível anterior, mais demorado é o deserto. Né? Deus não quer que o deserto demore 40 anos. Quem faz o deserto demorar 40 anos? Maior é o processo. Maior é o processo. O tempo de processo está nas nossas mãos de escolher. Eu lembro que uma vez em 2007, eu falei assim com Deus: Senhor, eu quero mudanças, né, rápidas. Ele falou: meu filho, então mude rápido. E eu não consegui mudar. Exatamente. Porque foi, mais uma vez, quando Paulo falou transformai-vos, gente, a palavra transformar não significa somente mudar. É mudança radical. Radical. É uma mudança radical. É igual viver o reino. O Senhor pregou, no domingo agora, o Senhor pregou sobre um negócio que eu falei, cara, que interessante. Dependência. Quando o Senhor falou ali da dependência, olha só, fora do reino, os pais que são mais, como que eu digo, mais sábios, utilizam mais de sabedoria, que infelizmente hoje em dia os pais estão criando os filhos para ficarem debaixo da asa deles, né? Exato. Mas os pais mais antigos criavam os filhos para serem independentes. Então, fora do reino é assim, né? Os pais criam os filhos para serem independentes. Dentro do reino, olha como é que inverte. Deus, ele quer mais dependência. Se Deus não quisesse dependência, ele dava o trajeto todo para Abraão, mas ele fala, sai da tua terra que lá eu te mostro. Aí tu vai para um lugar. Aí tu houve uma promessa. Houve uma promessa. Houve uma obediência. Isso aí. Além de uma obediência, ele é o pai da fé. Houve uma obediência em fé. Não foi só, eu não volto a repetir, não foi só uma obediência em sacrificar o filho. Sacrificar o filho, qualquer religioso, aquela idólatra pagão faria. Mas houve uma obediência em fé que haveria ali alguma solução que Deus iria trazer para que talvez Isaac não morresse. Mas mesmo assim eu falei, está na tua mão, eu dependo, mas houve o quê? O que é que Deus queria aí? Queria uma atitude de Abraão. Sim. Deus sempre quis uma atitude. Dessa atitude nasceu uma profecia que se cumpriu em forma de Jesus. Portanto, o que nós precisamos entender é que Deus quer de nós uma atitude. Sim. Uma atitude que gere um ambiente profético. Uau. Uma atitude que gere um ambiente de romper, de abrir de portas. Enquanto você não gerar esse ambiente profético de confiança, dificilmente você vai entender o propósito que Deus tem para cada família imigrante aqui em Portugal. E, pastor, isso é tão interessante que tem a ver também com o que o pastor já mencionou aqui sobre a semeadura. Olha que interessante. Às vezes nós pensamos em alguns projetos do que podemos fazer, em agregar e tal. Só que
as pessoas também às vezes se deixam levar por não terem os recursos necessários, não terem tudo o que precisam para fazer aquele projeto acontecer. Só que Deus quer ver justamente isso, uma atitude, uma ação. O que hoje, com o que você tem, onde você está, como você pode transbordar na vida das pessoas, como você pode agregar, como você pode compartilhar, servir. Eu já pensei até, pastor, as pessoas poderiam servir mais com as roupas que não usam mais. Tem muita gente, às vezes, que acúmulo de roupas e o vizinho do lado, às vezes um migrante que está ali, está precisando de uma roupa. Entre outras coisas, sabe? Entre outros projetos que, às vezes, não acontecem justamente porque a pessoa não toma uma atitude, não tem fé de que aquilo pode se desdobrar nem algo maior e ficam esperando as condições perfeitas para viver o propósito. O pastor falou da fé. Abraão tomou uma atitude em fé. Mas olha só, a fé ela é um fruto do Espírito. Então as pessoas querem a promessa de Deus, mas eu falo uma coisa. Para você chegar na promessa de Deus, você tem que fazer o que ele pediu para você fazer. Só que as pessoas querem chegar na promessa fazendo o que elas querem fazer. Fazendo o que elas querem fazer não dá para chegar na promessa. Se sobrecarregam. Não confiam, não são dependentes. Isso aí. E essa dependência tem que gerar uma atitude de descanso, uma atitude de confiança. E vejo muita gente ser frustrada, estamos a falar de imigrantes aqui em Portugal, por pura e simplesmente o povo português ter um comportamento diferente, ter uma atitude diferente, ter uma cultura diferente. E tão simples quanto isso, as pessoas se frustram. E, pastor, eu fui estudar, e olha a importância, mais uma vez, do planejamento, de você estudar a terra. Quando a gente estuda como foi a formação dos portugueses, existia uma fase aqui em Portugal, me corrija se eu estiver errada, que eles foram obrigados a serem realmente mais pragmáticos, a responderem de forma mais direta. Não sei se foi por algum rei, por algum governante, algum sistema de governo, mas que eles não poderiam levar as coisas assim sabe, na hora que eu quiser, no lero, sabe? Não havia muito essa permissão. Eles realmente foram, não é doutrinados, mas assim, moldados a serem pessoas corretas, a serem pessoas mais pragmáticas, ou é isso ou não é, né? E isso formou o povo, o caráter, e isso vai, cada país é moldado, há um porquê, não é porque eles são maus, não é porque o coração, não, existe um porquê, né? E as pessoas, por não saberem isso, se doem, se sentem, né, ofendidas e não compreendem o porquê, que vai muito além e que não tem nada a ver porque somos brasileiros. Não é sobre isso, né? A maior parte das situações que às vezes acontecem é porque por conta dessa rixa, né, que às vezes acontece. Não existe uma construção do caráter de um povo que tem um porquê, tem um motivo e cabe a nós entender, compreender e saber lidar com isso, né? O que o senhor acha? É assim, o povo português, você pode esperar uma coisa dele, ele vai te dizer aquilo que pensa. E isso é muito bom. Muito. Também é muito bom a gente lidar com o povo brasileiro e ver que às vezes para te dizer alguma coisa dá uma volta ao quarteirão. Eu tenho esse privilégio de saber me mover nas duas culturas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ainda ontem eu estava a falar com um irmão que foi operado e estava com algumas situações no emprego e teve uma contenda jurídica com um patrão e ele teve que solicitar o trabalho de uma advogada portuguesa. A verdade é que a advogada portuguesa resolveu o problema dele e um amigo dele pediu essa advogada, não é? Pediu o telefone. E ele, quando telefonou para a advogada, olha, tal pessoa, eu queria falar consigo. E a advogada respondeu, amigo, eu estou na hora do almoço e se você quiser saber preços, ligue para o escritório, que não é por telefone que se dá preços. Até logo e boa tarde. Ele ficou triste, desesperado e já não ligou para o escritório. Falou, meu Deus, eu nem vou ligar, porque essa mulher, ela é muito bruta. Nossa. Eu acredito que ela desligou o telefone e continuou a almoçar na boa e terminou a refeição dela. E na mente dela, ela nunca pensou que estava sendo mal educada. Apenas estava dando uma informação direta. Agora eu fui perguntar um preço nos pneus aqui para uma pessoa que vai vir do estrangeiro. E o homem disse, meu amigo, esses pneus são assim, esses pneus são assados. Se quiser mais barato, só usado. Ou seja, o homem, ele estava respondendo. Ele não está ali dando aquela volta, enfeitando. Faz parte E há pessoas que se frustram tão somente por causa disso. Então, quer dizer, uma atitude que nós devemos de ter é de olhar tudo pelo lado bom. Tudo tem um lado bom. Eu sei que às vezes parece que não, mas tudo é uma resposta certa e direta, estou resolvido. Economiza o teu tempo. Economiza o tempo. Mas esse mesmo povo que te responde assim, vocês devem conhecer alguém, o imigrante vem viver aqui como nós estamos aqui em Viseu, em algum lugar assim mais à volta, não é?
mas a volta a dizer que não seja mais centro, uma aldeia, como nós chamamos aqui, não é? Você é capaz de acordar e na porta da sua casa ter um saco de batata, ter um saco de laranja. Só que são pessoas diretas, faz parte da cultura do português. Eu não sei essa história do rei, não sei, não é? Faz parte da cultura do povo. No entanto, isso é um grande obstáculo para muitas pessoas. As leis aqui são diferentes. E, no entanto, é um obstáculo para as pessoas. Ou seja, as pessoas, em vez de quererem romper, adquirir mais conhecimento, seja ele cultural, seja ele jurídico, seja inclusive profissional, não é? Não. Focam no que é negativo para elas. Exato, exato. Porque no Brasil não é assim. Não há uma atitude. A partir do momento que nós temos uma vida que, só para resumir aqui, não é? A partir do momento que a tua família, ou seja, a tua esposa, o teu marido, que há um ambiente de paz, há um planejamento, isso é bíblico, é bíblico, há um planejamento, há um ambiente de paz, você já vai entendendo que vai enfrentar desafios, nem tudo é fácil, Entenda que tem que haver uma atitude, porque quando você chegar lá, os desafios que se vão apresentar, se você for ainda com o teu coração no Brasil, então não saia. Não saia de onde você estiver. Fique quieto na tua casa, que senão você vai se frustrar. Vai se frustrar. Agora, essa atitude é fácil? Não. Não é. Por isso que eu sigo um ditado que, para mim, ele é muito encorajador para fazer certos tipos de coisas, né? Existe um mistério em algumas atitudes que a gente tem que tomar. O recurso, ele está dentro do propósito. Olha só, por que muitas pessoas ficam travadas em patamares da vida dela. Vou dar um exemplo, isso aqui é um recurso. Isso aqui é um recurso que você tanto quer. Só que esse recurso, ele está aqui dentro. Ó. O propósito é a sua mão. O recurso está dentro do propósito. E geralmente ele está dentro do propósito. Mas aí você precisa do recurso. E as circunstâncias, as situações Você favoráveis. precisa do recurso para executar alguma coisa. Para executar esse propósito, você fala, não vou executar porque eu não tenho recurso. Por que você não tem o recurso? Porque o recurso está dentro do propósito. Então você vai lá, faz, mesmo sem o recurso, você toma uma atitude, e quando você começa a fazer, você desbloqueia o propósito e acessa o recurso. Né? Um exemplo, quantas pessoas eu ouvi falar assim, quando eu tiver o recurso, vamos supor que seja um recurso financeiro aqui, que seja o dinheiro. Quando eu tiver o recurso, eu vou abrir um salão de beleza, que é meu sonho abrir um salão de beleza. Quando eu tiver o recurso, eu vou abrir meu salão de beleza. E nunca chega o recurso. Por quê? Porque ele está guardadinho dentro de onde? Do salão de beleza. Primeiro ela toma uma atitude, que eu não sei como, para ela abrir o salão de beleza, para depois acessar o recurso. Se Abraão, como é que foi? Abraão, através da fé, o pai da fé, uma fé que ia muito mais além do sacrifício do Isaac. Sim. Porque poderia ser uma fé, um fanatismo, sacrificar o próprio filho, como aqui foi dito. Mas a fé na solução impercebível, entendível, inimaginável, incalculável de Deus, ele sabia que Deus ia arranjar ali alguma solução. Preparou a vinda de Cristo. Então o recurso estava dentro. Uma das atitudes, né? Olha só, toda a Bíblia ela é cristocêntrica. Sim. E toda a Bíblia fala da vinda de Cristo. E ali, mais uma vez, no universo, na eternidade, estava sendo declarada a vinda de Cristo. Através de o Cordeiro, Deus proverá. Nossa. Uma fé no entendível, porque é entendível, é inimaginável, é incalculável o amor de Deus para com o homem, o amor do Criador para com a criatura, na forma de Jesus. Não consigo entender esse amor. Acho que nenhum ser humano, mãe, pai, filho, não consegue. O amor de mãe tem limite, o amor do pai tem o seu limite, sejam limites grandes. O amor do filho tem limite, mas o amor de Deus não tem limite. E a fé de Abraão, que lhe foi imputada como justiça, né, está nessa fé entendível, numa solução inimaginável, mas que Deus daria. E é assim, e a solução que nós despoletamos muitas das vezes com essas atitudes vai muito mais além. Eu queria uma solução para o filho. E profetizou a solução do pecador e da humanidade. Olha aí. E algo que também vem para minha reflexão, pastor, é sobre a questão das infinitas possibilidades, né?
quando o senhor fala que, de alguma forma, Deus traria uma solução para aquela situação ali complicada, né, vamos dizer assim, de ter que sacrificar um filho, de que forma, né, Deus poderia... Mas quando vem na nossa mente que, poxa, Deus tem infinitas possibilidades, seja para você que está passando uma situação difícil, seja para você que não sabe ainda, já ouviu um chamado que Deus tem para você realmente fazer essa mudança de país, mas não sabe como, né, isso vai acontecer, porque olhando para a sua situação atual, de repente você não vê uma possibilidade. Seja para você que já está aqui e não vê possibilidade de como sair dessa depressão, ou dessa situação de desespero, né? Vale a pena, mais uma vez, falar para você que Deus é um Deus de infinitas possibilidades. Aquele né, problemão, né? Que às vezes tem problema que a gente olha e fala, ih, esse não vai dar para passar. Quem nunca teve um problema desse, né? Aí depois a gente para analisar, já passou e hoje a gente nem lembra dele. E hoje pode estar acontecendo a mesma coisa com você, né? Às vezes tem problemas que a gente olha e fala, meu Deus. Aí só que o eu da pessoa fala? O que eu vou fazer para resolver isso? O que eu? Aí vem o que? Sobrecarga. Que eu? Enquanto na palavra de Deus fala, invocar-me-ei e te mostrarei coisas grandes que estão aí ao redor. Você não consegue ver. Porque Deus quer que a gente se aproxime, ele quer que a gente busque, que a gente tenha essa dependência. Então, foi o que a Carla falou, Deus, ele é um Deus de infinitas possibilidades. Enquanto você olha para esse problema e fala, não vai dar, eu vou sucumbir, ele já olhou para isso aí e ele vê infinitas, ele não vê só 1000 possibilidades, ele vê infinitas possibilidades. Só que ele fala, me invoca porque eu quero te mostrar. Porque quando você invoca a Deus, quando você busca por Ele, e tem outra coisa, né? Tem gente que está com um problemão e busca só um pouquinho. Qual a intensidade que você tem que buscar? Se eu tenho um problemão, tem que ser proporcional. Tem gente que tem um problemão. Aí eu vou lá e falo, Deus, me ajuda. Só que Deus fala, invoca-me. Me invoca. O que é invocar? Me busca. Outra passagem, para ver que tudo pode mudar, que foi no culto de... Não sei se foi também no de domingo, o Senhor falou sobre Ana. Ela pedia Samuel e buscou. Só que ela buscou tanto que mudou a visão dela. Agora eu não quero mais para mim. Mais outra atitude respondida por algo muito além do pedido. Isso aí, muito além do pedido. E todas as resoluções, quem lucra é o reino. E nós é só de tabela que lucramos. Mas mais vale a tabela em Deus do que todas as riquezas do mundo. Eu passo a partilhar aqui o meu testemunho. Quando eu vim para Viseu, era uma igreja pequena, não querendo me evidenciar, mas eu vivi isso e quero testemunhar isso. Eu testemunho muito frequentemente, vocês já devem ter ouvido, partilho com você agora, que esteja aí em casa. Quando eu vim para Viseu, a minha proposta era o dobro de despesas e metade do salário. Eu e minha esposa tínhamos os nossos trabalhos, éramos pastores auxiliares no Porto, e houve o desafio de vir para Viseu. Viseu era uma igreja ainda que estava, embora já tivesse algum tempo, mas tinha vindo da pandemia, o pastor que estava aqui, ele resolveu ir para Madrid, e então, entenda bem a ordem das coisas, né? O pastor, nosso pastor regional, ele e a esposa entenderam em oração que nós deveríamos vir para Viseu. Eu, por ser português, entender um pouco da cultura, e por, enfim, ele entendeu isso, não é? E houve o dia de sentar à mesa e falar sobre isso, não é? E ele perguntou, e ele foi direto. Perguntou o nosso salário e perguntou quais as nossas despesas em casa. Aí, na altura, disse, a gente ganha X e as nossas despesas são X, não é? Ou seja, chapa ganha, chapa batida, não havia poupanças, não havia assim um grande reserva, não havia uma vida normal e corrente, não é? E ele, como homem de Deus, como meu pastor, que ainda continua sendo o vosso pastor, talvez o vosso pastor também que esteja aí em casa, pastor regional, disse, olha, nós lá não temos essa entrada de capital, portanto nós só vamos conseguir pagar para já um salário. O apartamento é o dobro do preço. O apartamento em que o pastor está lá, se vocês quiserem ficar com o mesmo, é o dobro do preço. Tem gás, que é o gás encanado, que é mais caro, a água lá também é mais cara e a luz é mais cara, ou seja, vai dar o dobro de despesas. E eu fiquei assim, olhar para ele e pensei, não é irrecusável, não é irrecusável. Mas ele lançou uma palavra sobre mim. E essa palavra que
Deus usou esse homem para falar comigo. E disse assim, ó Jorge, mas não te preocupes, vamos orar, se for de Deus, não vai te faltar nada. E ainda te vou dizer mais uma coisa, aí foi a parte que Deus usou aquele homem para falar comigo. Eu te irá surpreender. Uau! Muito bem. É bonito essas palavras, mas na hora, meus irmãos, a verdade é que a minha esposa e eu, nós tivemos que orar e pensar nesse assunto. E houve uma hora de dar uma resposta. Não era nada imposto, foi uma proposta. No meio houve palavras como que, por exemplo, gente dizia para mim, não percas a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. Tu vais continuar em obediência a Deus, tu vais continuar a servir a Deus, tu vais continuar pastoreando, mas te está dando uma oportunidade de viver o sobrenatural. Meu Deus. Mas a atitude, ela gera sacrifício, ela gera coragem e ousadia. E eu posso vos dizer que até hoje não faltou nada. E Deus nos tem surpreendido a cada dia, a cada dia. E eu posso dizer que o motivo da nossa preocupação, que eram as finanças, deixou de ser inclusive pensamento ou seja, o motivo que era o nosso sustento deixou de ser preocupação, não porque a gente tenha muito dinheiro, mas porque nós entendemos que, como Davi se preocupou durante 15 anos pela perseguição de Saul, quando ele pela segunda vez foi ungido como rei, alguém disse para ele, alguém matou Saul, não se preocupa com isso não. Aquilo que antes te preocupava. Quando há uma atitude, e Davi teve a oportunidade de matar Saul várias vezes. Quando ele tomou aquela atitude de não matar a Saul, alguém matou por ele. Não é? Mas assim, é preciso uma atitude de ousadia. Sim. E também de obediência. Também de obediência, não é? Ana, a atitude de Ana, sempre haverá os Eucanas da vida, sempre haverá a Penina impulsionou a Ana. A grande heroína dessa história é Penina, que impulsionou a Ana a orar. Ana não ganhou só um filho. Israel ganhou um profeta. E olha só, isso traz a deixa justamente você não olhar mais os teus desafios, os teus problemas, as circunstâncias que você esteja vivendo, como algo que é um castigo de Deus, ou como algo que realmente é para você passar. Você, às vezes, que está assistindo esse podcast, nem é cristão, e às vezes acredita em karma, ou que realmente é para você passar por tudo isso. Veja, Deus tem o melhor para você, mas Ele não desperdiça nada. E muitas circunstâncias, às vezes, vão acontecer para que justamente você busque mais a Deus, você deseje estar na presença dele, busque nele a solução, essa dependência, porque ele sempre vai ter a melhor direção, a melhor resposta, a melhor palavra. Amém. Deus não castiga, Jesus levou o castigo que era para nós, Jesus levou. Verdade. Deus ensina, e é o processo, não é? É o processo. Há um processo de aprendizado, há um processo de amadurecimento, não é? E nós temos que entender que a nossa caminhada é sempre assim. Um dia, na glória, já não passaremos por esse processo, mas aqui, enquanto aqui estivermos, seja bem-vindo ao clube. Eu costumo dizer que a Bíblia contém cerca de 8.000 promessas, mas a primeira que Deus cumpriu na minha vida quando conhecia Jesus foi: e no mundo tereis aflições. Mas é aquilo, existe também a frase, né? Não está na Bíblia, mas diz que tudo aquilo que você foca se expande. Então, se você foca nos problemas, nas circunstâncias negativas, isso fica enorme, fica cada vez maior, e você não enxerga as infinitas possibilidades. Na verdade, quem vai enxergar é Deus, mas Ele vai te dar uma que vai resolver isso. Mas você precisa focar em quem? Em Cristo. Amém. Focar na palavra, focar em Deus. E eu vejo também pessoas, às vezes... Na verdade, antes de eu vir, falei com um amigo, e um colega, né? E ele me deu um relatório bem ruim, né? Bem ruim. Falou... Não, porque o português é isso, o português é aquilo, o português, voltando ao que a gente estava falando, né? E o sistema político daqui era assim, e as leis, eram muitas coisas. Enfim, é isso, é aquilo, português. Eu falei, nossa, só que eu já vinha estudando, vinha perguntando para outras pessoas, e outras pessoas falaram, não, toma, o português, pô, tem me ajudado muito, tem. Então eu percebi que é a visão diferente de cada um, né? A grande maioria me falou que era bom. O português, rapaz, eu aqui comigo é assim, muito bom, os portugueses me ajudam muito, é impressionante. Quando ele me deu esse relatório, eu falei, caraca. Aí eu pensei em algo, né? É outra coisa que a gente deve mudar, precisa mudar nossa mente, entender que a vida é um fluxo de saída, não de entrada, né? Infelizmente, a maioria das pessoas acredita e deseja que a vida seja um fluxo de entrada. Aí eu até falei para ele, rapaz, tu já experimentou amar os portugueses?
Pô, Gilmar, não dá. Eu falei, ame, que vai ser isso que você vai se receber em troca. Vamos para a atitude. Não seria mais bonito dizer, olha, o português, ele vai te dizer diretamente, podes ir à vontade porque vais economizar teu tempo, porque o português não vai andar com rodinhas, não vai andar com voltinhas. O que é, ele vai te dizer logo. Isso aí. Não é? Porque eu, como brasileiro, também posso dizer que muitas das vezes o brasileiro ele se enreda no seu discurso. Ele se enreda os outros. Exatamente. Vale a pena o comentário, fica já um alerta, eu até vou fazer questão de dizer aqui, que os golpes se você me está assistindo e tem intenções de imigrar, você está em outro país e quer imigrar para Portugal, fica aqui um alerta muito grande com os golpes do relocation, da venda das viagens. Muitos e muitos golpes estão existindo, estão acontecendo, então fica atento. E, na verdade, isso acontece no mundo todo, né? Só que como eu acredito que a imigração para Portugal tem realmente tido um foco, né? Isso, como a gente falou, nós temos se foca, se assistido expande. muita gente né? vítima de golpe. E então fica aqui um alerta que não quer mais dar, não é? Show, E, por exemplo, nunca você chegar e dizer, Viseu é incrível, você pode dormir com a porta aberta. Não convém arriscar muito, né? Mas nós temos aqui num lugar que você pode dormir com a porta aberta. Nós estamos num lugar onde ainda existem brandos costumes. Sim. Por pior que seja, a situação econômica ainda é boa. Sim. Ainda temos uma cidade limpa, uma cidade bonita, bem Exato. cuidada, onde cada... aqui chama rotunda, mas lá chamam rotatória. rotatória. Mas Tem um chafariz, tem um jardim. É lindo, é muito bem lindo. cuidado. Estamos Eu quero, apaixonados então, por Viseu. eu quero deixar esse recado. Se, porventura, você sentiu que teve algum embate, alguma decepção com portugueses, eu aconselho e peço a você que faça um teste. Busque amá-los. Busque. Eu lembro, o último prédio que eu morava, eu morava no 11º andar e não tinha que descer de elevador. E quantas vezes no elevador eu falei, bom dia, e a pessoa me deixou falando sozinho. Brasileiros, não respondiam. Inúmeras e inúmeras vezes. E aquela mesma pessoa, no outro dia, eu encontrava com ela, olhava no olho dela e falava, bom dia. E às vezes ela falava, bom dia. Ou às vezes não. Só que aquilo não impactava na minha vida, porque se alguém, porventura, não quis me dar bom dia, aquele sentimento de rejeição, tem muito mais a ver com ela do que comigo. Então, não podia deixar aquilo me afetar. E o que eu falo a vida é um fluxo de saída, não de entrada. Então, reveja, anote tudo que você quer receber na sua vida. Mas não espere receber, comece a dar. Comece a dar. A Bíblia fala que é o quê? Melhor é dar do que receber. Então comece a dar. Se eu tenho problema com português, eu te pergunto, será que você ama? Você tem dado amor aos portugueses? Dê amor, dê respeito. Se precisarem de ajuda, ajude-os. Comecem a dar, que não tem como isso não voltar. Né? Porque a vida é um fluxo de saída. Entender, como eu comecei aqui a falar, que o povo português, ele foi violado, ele foi estuprado, não é? O povo português, ele foi privado do conhecimento da palavra de Deus, conhecimento que nós, e talvez alguém que esteja nos assistindo, tenha tido esse privilégio. Ele foi privado, ele foi roubado do direito de conhecer a palavra de Deus. E Deus tem um propósito para Portugal. Deus tem um propósito para Portugal. Há um país, há uma Europa clamando pelo sangue do Cordeiro. Nós temos um conteúdo necessário para Portugal. Nós temos um conteúdo que é a palavra de Deus, que é a unção com o Espírito Santo para Portugal. E Portugal, ele está clamando, ele está pedindo, ele necessita de Deus, necessita de Jesus. O que é que falta aí? Falta uma atitude por um lado. Portugal já fez tudo o que tinha que fazer. Entender que essa atitude passa, muitas das vezes, por semear algo que nós temos como semente e que passa por um sentimento de amor. Você tem que aprender a amar o português, não é só entender o português. Nós temos que entender e olhar para o português com amor, com carinho, entender que você foi um privilegiado, que nós somos privilegiados em conhecer o Evangelho, que aquela pessoa foi privada de conhecer o Evangelho. Então, a nossa atitude passa por ter misericórdia. Isso se estende a qualquer pessoa que está em qualquer país, né? Em qualquer país, exatamente. O imigrante, que quando tem esse conteúdo tão lindo, tão bonito de conhecer a palavra de Deus, ele tem que olhar para o povo
com olhos de misericórdia. Quando Paulo diz, eu me fiz romano para ganhar os de Roma, grego, tem muito a ver com isso, né? Tem Ele muito a ver amou com aquele isso. povo Adaptar-se à inteiro. cultura local. Perfeito. Adaptar-se à cultura local e não chocar com a cultura local. Não chocar com a cultura local. Essa tua atitude vai gerar um ambiente profético. Essa tua atitude de romper com o teu passado, o que era. O que passou, passou. Foi tudo aprendizado para você gerar hoje. Uau. Você não pode viver parado no passado. Você pode ser um Jonas na tempestade ou pode ser um Paulo. Jonas foi para o fundo Do mar. não foi para o fundo do navio, foi jogado no mar, não era para ir para Nínive, acabou indo para Nínive numa viagem, pagou para ir para Tarsis de navio e foi a bordo no submarino para Nínive. Enquanto a tempestade havia, Jonas se foi lá para o fundo do barco e era um homem livre. Paulo ia prisioneiro para Roma. Se levantou a tempestade e Paulo se levantou e disse: ei, o Deus a quem eu sirvo disse que aqui ninguém vai morrer. Ele tomou autoridade sobre a situação e era um homem preso. Ele até sobre o centurião naquele barco tomou autoridade. Ninguém vai morrer. O Deus a quem eu sirvo disse que ninguém vai morrer. Olha só a reflexão que isso traz também. Uma vez que você está revestido desse poder, e muitas vezes você está passando por situações porque justamente você não manifesta esse poder onde você está. Seja para conseguir uma documentação, seja para resolver alguma questão, né, pastor? Porque está faltando essa atitude também de fé e de manifestar esse poder sobre aquilo que você está passando. Às vezes tem várias situações que estão emaranhadas aí, porque você não lembra de quem está dentro de você. E Paulo ele teve empatia com todos. Mesmo preso, gente, não, toda a gente vai se safar, o Deus a quem eu sirvo vai salvar toda a gente. Ele levou conforto, algo que ele tinha, mesmo no ambiente de preso, ele podia dizer, estou preso e tomara que morra toda a gente. Quero lá saber deste povo. Mas ele não. O que ele tinha, o que eu e você temos, ele tem que chegar no ambiente e causar misericórdia por aquele povo. Né? Olha, tenha calma com o seu marido, ele vai se curar do alcoolismo, não sei, há alguma situação que você seja exposta para que você tome uma atitude e você leve misericórdia, leve carinhos. É aí que o povo português vai conhecer o verdadeiro evangelho. Isso aí. Amém. E um recado, se você está passando por algum problema, como a Carla falou aqui, alguma situação, e como o pastor também falou, Deus não castiga, né? Deus, ele conserta a rota. Quem castiga é pai e mãe. Pai e mãe fez isso, quebrou o copo. Disciplina. Tá, Se for um bom pai ou uma boa mãe, Deus também disciplina. Deus faz o seguinte, você está indo pela rota errada, aí vem um probleminha para você ajustar a rota. Né? Deus quer porque Deus é um Deus de propósito. Né? O ser humano pode não ter propósito. A gente não tem propósito para muita coisa, mas Deus não. Tudo que ele faz é com propósito. Ele fez você, ele fez a mim, fez a nós aqui para um propósito. E é de agrado dele que você siga esse propósito. Então, às vezes, a gente está como Jonas. Né? Por que a gente está na tempestade? Porque está fugindo do propósito. O que ele quer fazer? Alinhar a rota. Ele quer que você volte para o seu propósito. E qual é a melhor maneira, né, de fazer isso? Qual é a melhor maneira? O livro dos livros fala que Deus é espírito. Então é preciso que nós adoremos ele, falemos com ele, tenhamos intimidade com ele em espírito e em verdade. Amém. O grande problema é que a gente vem para o reino, né, e numa monarquia tudo é do rei, não só na monarquia espiritual, mas se você for na Inglaterra é tudo do rei. Por que Davi pediu Batseba? Tudo é do rei. Batseba casada, ela não podia falar, não vou, ela teve que ir. Davi estava errando? Estava, mas no reino tudo é do rei. Então quando a gente está no reino, tudo é do rei. Hein, pastor? Muitas vezes, às vezes as pessoas falam assim para mim, Júnior, pô, cara, depois que eu levantei minha mão, aceitei Jesus, aí aquelas picuinhas que eu fazia, aquelas coisinhas erradas, cara, acabou tudo, secou. Eu falei, cara, tu levantou a mão, agora é dele. Tudo é dele, porque é do reino. Você deu legalidade, porque Deus trabalha em cima de legalidade. Ele criou as leis e ele respeita. Você deu legalidade. Ele está consertando as coisas. Relaxa. Então, tudo é do reino. Né? E justamente reforçando essa questão de quando você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, quando você tem a presença, né? E é como o Paulo fala, se é que realmente temos, por que não estamos usando isso mediante as situações que vivemos, contrárias, né? Situações negativas? E a gente vê que o que é muito mais fácil? Entrar na carne, murmurar, reclamar, se deixar levar pela essa negatividade,
né? E mais uma vez olhar para trás, olhar para o que passou, para o que ficou e não direcionar os seus olhos para o alvo, para adiante, para aquilo que Deus tem, né? Então, as promessas de Deus foram dadas nas regiões celestiais, né? Quando Deus te dá uma promessa, Ele te dá nas regiões celestiais. E como que você tem que buscar essas promessas? Em espírito. Deus é espírito. Você tem que buscar nas regiões celestiais essas promessas. Só que as pessoas querem estar no reino, mas vivendo o eu. Carne, né? O eu, olha só, todos os dias nós acordamos com duas escolhas. Ou vivo o eu, ou vive a vida. E quem é a vida? Jesus é a própria vida. E quando Jesus morreu naquela cruz, o intuito dele era o quê? Estou indo, mas vou mandar para vocês o Consolador, né? Que é o Espírito Santo. E o que Jesus almejava ali? Que o Espírito Santo viva através de você. Então esse avatar que a gente carrega aqui na Terra, nada é melhor para ele do que deixar o Espírito Santo agir através de nós. Nós temos que ser um canal. Para viver no reino, precisamos ser um canal. Só que quem atrapalha esse canal? O eu. O livre-arbítrio é o eu. O eu fala. O Espírito Santo fala. Quero fazer isso, quero fazer aquilo. O eu fala, hoje não, deixa eu só resolver umas coisinhas aqui. Deixa eu terminar minha faculdade. E o Espírito Santo, eis que estou à porta e bato. E todos os dias ele quer agir. Todo o tempo ele quer agir. Mas o eu não deixa. Então viver no reino, receber as promessas de Deus, está nas regiões celestiais. Algo que eu tinha muita dúvida, né? Eu sempre ouvi falar que o diabo ele não vê o futuro. Aí eu ficava assim, cara, eu comecei a reparar que na minha vida, toda vez que estava próximo uma bênção, às vezes a bênção estava uma semana de acontecer, aquela semana era a pior possível. Aí eu falo, Deus, o diabo não vê futuro. Depois que acontecia, né? Aí eu pensava, cara, antes de eu receber isso, aconteceram várias coisas esquisitas. Aí eu, Deus, o diabo não vê futuro. Foi onde veio a resposta. Deus te dá uma coisa nas regiões celestiais. O diabo é espiritual. Ele é espírito. Então ele vê. E quando ele vê aquela bênção na região espiritual, o que ele faz? Ele faz de tudo para que você venha a perder aquela bênção. Cria uma resistência para que não chegue. Cria uma resistência, o que aconteceu com Daniel, né? E as orações que não foram ouvidas. Foi o que aconteceu com Daniel. Então, aonde está, gente? Qual é a melhor forma de a gente... Melhor não, né? A única forma da gente viver no reino é vivendo em espírito, porque o reino de Deus não é esse reino aqui. O reino de Deus é espiritual. E como que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu cresci ouvindo que eu era uma carne, um corpo, que tinha um espírito. E hoje eu sei que eu sou um espírito que tem um corpo. Tem um corpo. Por que eu tenho que alimentar mais? Se eu acho que eu sou uma carne com espírito, né? Automaticamente eu penso, tem que alimentar mais a carne. Não, mas eu sou um espírito que tem uma carne que é passageira. E para a gente andar no reino, para a gente ouvir a Deus, né? Não tem jeito, é preciso que seja feito em espírito. Amém. Na prática, pastor, fala aqui para a nossa audiência, como é que a gente alimenta mais o nosso espírito? Como é que a gente caminha mais em espírito? Disciplina. Disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Alimentar mais o espírito através da oração, através da prática do jejum, da meditação da palavra, da leitura da palavra. Como pastor é complicado e é comprometedor, não é eu dizer isso, mas tem que ir no culto. Tem que fazer parte de uma célula. Tem que praticar toda a vida que a igreja promove, não é? Toda a dinâmica que a igreja promove, alimentar o espírito, é fazer parte de cursos bem casados, cursos de noivos, cursos de gerações, não é? Por isso que eu digo, como pastor, parece que eu estou a vender o meu peixe, mas não há outra maneira, não há já porque você faz parte de um corpo, exatamente, não é? A igreja é o corpo, né? Congregar, fazer parte da igreja, é um prato cheio. Deus nunca se mostrou na minha vida, e olha que eu já pedi. Eu, antes de vir para aqui, eu disse, tem que ser um anjo daqueles bem. Tipo sarça ardente, não. Deus nunca mandou um anjo falar comigo. Eu fui para a praia e disse, abre o mar bem abertinho para saber se é para aceitar essa proposta. Não abriu, mas sempre usou, irmãos. Sempre usou as autoridades da igreja, obediência, entendimento de liderança. Deus vai falar, você vai alimentar o seu espírito através de falar com os líderes, de falar com o teu irmão. Deus vai usar irmãos.
entender as situações. Você só vai poder entender as situações se você entender a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus, ela tem profecias, ela tem ensinamento, a palavra de Deus tem promessa para que você entenda cada situação, mas é preciso disciplinas espirituais. Jejum não é barganha. Jejum não é barganha. Jejum é presente. Muitos de nós entendemos, vou jejuar até conseguir isso. Pode ser que até você morra de fome, tome cuidado. Porque entender que Deus pode ter algo para você que não é aquilo. A palavra de Deus diz que sejam conhecidas diante dos homens as nossas petições. Muito bem, você pode pedir, você deve verbalizar. Mas se... E você pode entender, vou jejuar até conseguir. E se não for aquilo que Deus tem guardado para você? Porque o nosso entendimento ele é muito limitado. E nós entendemos muitas das vezes o jejum como uma barganha, até conseguir algo. Verdade, mortificar nossa carne e ficar mais sensível para Jesus. Exato. Na oração, no pedido, na verbalização das nossas orações, que será a palavra, como eu volto a dizer, a palavra ela tem muita importância, como a palavra de Abraão, vai se criar um ambiente de diálogo. Não é só falar, de diálogo. Então a gente vai ouvir Deus. Quando a gente começa a falar, a gente ouve. E se aquilo não for para nós, Deus vai mudando o nosso coração. Por isso que Deus diz, ora pelos teus inimigos. Quando nós oramos pelos nossos inimigos, não é? Eu já tive gente, inimigos, digamos assim, que me queria fazer tanto mal, prejudicar a nível de trabalho, por exemplo, e eu comecei realmente a odiar aquelas pessoas. E cuidado, eu trabalhava em açougue, com faca. Perigoso. Com faca. E então aquela pessoa, ela me causava tanto... começou a me enojar, aquela pessoa. Aí eu comecei a chegar em casa e orar por essa pessoa. Então, pasme, se aquela pessoa continua a mesma coisa, mas o meu coração foi mudado. Olha aí. E um sentimento de raiva que eu tinha por ela mudou por um sentimento de misericórdia. Eu comecei a ver coisas nela que eu antes, com aquela raiva, não via. Comecei a ver um lar completamente destruído. Comecei a ver uma esposa que ele tinha que só a misericórdia de Jesus naquela vida, uma mulher sem higiene, uma mulher, enfim, não vou entrar em detalhes. Exato. Mas eu não conseguia ver isso. Por quê? Porque o ódio que eu tinha por ele tapava a minha visão. Sim. Então, quando eu comecei a orar por ele, Deus começou a falar por mim. Não, olha bem para esta vida. E agora vai ser movida. E eu hoje, ele não mudou em nada, continua lá. Eu vou e cumprimento hoje, ele olha para mim com uns olhos talvez de, como é que este camarada, eu vou lá e aperto a mão dele, né? Ou seja, então, tá tudo bem, como é que vai a vida, os teus netos, já tem netos, tá tudo. Eu olho para ele e falei, Jesus, toca no coração dele, misericórdia. É isso que a oração nos faz, é mudar o nosso coração, a nossa atitude ser mudada. Por aí é que há o motivo da oração. Jejum. Deus disse, quando Jesus foi batizado, este é meu filho amado, no qual me compraste. Nós somos filhos e somos amados. E não há quem tire isso. Você é filho e você é amado. A questão é, Deus te compraste de nós? Tá. Você é seu filho, se aparecer com um boletim menos bonito da escola, vai continuar sendo seu filho. Sendo filho, isso aí. Sendo filho e amado. Nossa. Mas você está tendo prazer naquele boletim? Nossa. Não está. Agora, se ele traz um boletim bonito, você vai dizer, este é meu filho amado, do qual eu me comprazo. É isso. Mas se ele traz um boletim ruim, tu é meu filho amado, mas hoje tu... E o jejum, por exemplo, as disciplinas espirituais, elas comprazem o nosso Deus. A oração, ela compraz o nosso Deus e faz com que Deus nos ouça. E faz com que nós possamos ouvir a Deus. Então, até porque a gente vai matando a carne, né? Exatamente. E vai deixando o espírito. Por que você, quando abre a Bíblia, adormece logo? É tarja preta, você dorme logo. Porque é carne lutando contra algo espiritual. Meu Deus. O jejum, parece que no dia que você vai jejuar, no dia que mais fome tem, no dia que a comida está melhor. É prática, é disciplina, não é fácil. Verdade. Mas isso não vai mudar o que Deus tem para ti. Mas você vai conseguir ouvir melhor a Deus. Uau, E se amém. parecer mais com ele. E se parecer mais com ele, Teve exatamente. uma discussão, não lembro qual passagem, entre a Miriam falando mal de Miriam e Arão. Os dois irmãos de Moisés falando mal dele. Aí Deus falou assim, só os três da tenda. Aí falou, com quem é que eu falo aí? Aí Deus definiu Moisés calado.
chamou os 3 para fora da terra e falou para Miriam e para Arão, com quem que eu falo? Não é com Moisés que aparece sonhos, com não sei lá, por que vocês estão falando mal dele? Olha só, o próprio Deus intercedendo e falou que assim, Moisés vê com ele, eu não preciso falar em enigmas, porque Moisés vê a minha semelhança. Ele andou tanto com Deus que ele amava de uma forma diferenciada. Que Deus queria, teve uma proposta que Deus fez, olha só, vamos acabar com esse povo, a gente começa de novo a partir de você. E ele falou, não faz isso não, olha só. Imagina, pastor, uma multidão de gente, às vezes você lidar com 12 pessoas já é difícil. Moisés lidava ali com quantas pessoas? Milhões de pessoas. E ele já estava num nível que Deus falou que ele vê a minha semelhança de tanto andar com Deus. A gente está finalizando aqui, mas eu lembrei de uma história com um primo meu, falou, Júnior, eu não consigo acreditar nesse Deus da Bíblia, que é um Deus que ele é egocêntrico, fala que a gente tem que adorar ele. Pô, por que ele precisa? Por que um Deus desse egocêntrico, a gente tem que estar sempre adorando ele? Eu falei, rapaz, não tem nada a ver com ser egocêntrico. Quando Deus pede para a gente adorar ele, é que ele sabe que onde está nosso tesouro, ali está o nosso coração. E quanto mais a gente adora ele, mais parecido a gente fica com ele. E quanto mais parecido a gente fica com ele, porque ele é nosso tesouro, melhor a gente vai. Exatamente. Melhor a gente caminha. Então não tem nada a ver. Porque os santos, né? Os anjos no céu dizem santo, santo, santo. Na terra, tudo que é natural, né? Tudo que não tem espírito, que o espírito deu a... Quando Deus fala, vou criar um homem à imagem e semelhança, ele fala, vamos botar um espírito. E espírito dá direito de escolha. Por isso que Satanás tinha o direito de escolher não adorar a Deus e trouxe aqui essa parte. Então Deus, quando fez a gente, ele falou, vou dar direito de escolha para o homem, de me amar ou não. Porque o verdadeiro amor, ele só acontece quando você tem direito de escolha, entre amar ou não. Se eu obrigo alguém a me amar, nunca vai alcançar o verdadeiro amor. Agora, quando eu dou a opção dessa pessoa me amar, essa pessoa pode alcançar o verdadeiro amor. Amém. E Deus deu a opção para o homem de amá-lo ou não. Então, quando Deus nos deu o Espírito, ele fez por isso, para a gente ter essa opção de amá-lo. Então, ele quer que sejamos mais parecidos com ele. Amém. Mas eu volto a falar, como Jó fazia, né, desviava-se do mal, mas também é preciso que a gente esteja em espírito e em verdade. Não tenta pela carne. Senhor, eu vou te agradar pela carne. Eu já tentei muito, né? Salomão também. Salomão falou, não, mas com tudo isso que eu estou fazendo, ainda estou debaixo da sabedoria, tentou adorar a Deus na carne. Você falou em Salomão e olhou para Carla. Salomão teve muitas mulheres. Aqui não tem vida de Salomão. Graças a Deus, aqui não teve isso. Mas, pastor, para a gente concluir aqui, eu gostaria de deixar uma última pergunta. Pedir, né? Qual mensagem de esperança o senhor daria para os imigrantes em Portugal que estão ouvindo esse podcast? Os que vivem aqui? Os que vivem aqui. Os que vivem aqui, a mensagem da cruz. Amém. Há um propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida aqui. Se Deus te trouxe até aqui, Ele pode ter utilizado muitas estratégias. Talvez a necessidade financeira, talvez fugir do regime governamental anticristo, talvez uma segurança, talvez uma melhor educação para os seus filhos. Mas isso é apenas o isco. Há um propósito em Cristo, na mentalidade de Cristo, do noivo da igreja, para cada imigrante que veio para Portugal. O propósito global é para que o Evangelho, claro e evidente este êxito, para que o Evangelho seja pregado aqui em Portugal. O objetivo de você estar aqui e ser conhecedor da palavra é para que o Evangelho seja pregado aqui. Encontrar o propósito, esse propósito passa pela estratégia do Evangelho ser pregado e que o alinhamento à vontade de Deus está no centro da vontade de Deus, com tudo isso que a gente estivemos falando aqui, hoje foi falado aqui muita coisa, desde disciplinas espirituais até atitudes, tudo isso passa por estar no centro da vontade de Deus. Falou em sacrifício, em sacrificar o nosso melhor, falou em ter atitude, falou em gerar um ambiente profético, falamos em misericórdia, em mudar o nosso sentimento de crítica por onde nós estamos, criar um ambiente de misericórdia, de dar o nosso melhor, deixar tudo, sair da nossa casa, sair da nossa parentela. Tudo isto foi falado aqui. Portanto,
A palavra que eu te posso dar é a própria palavra de Deus. Deus tem um propósito para ti, como indivíduo, como família, para o contexto. Terminamos de falar em disciplinas espirituais e a principal é congregar. No ambiente de igreja, você inclusive vai encontrar soluções para talvez alguma necessidade, seja ela básica para a sua vida, não sei quem é que está ouvindo aqui, mas em qualquer igreja. Até de solidão, né? Exatamente. E é fácil entrar numa solidão, numa depressão aqui, onde o ambiente é completamente diferente, talvez de onde você veio. Você encontrará conforto, encontrará uma família, não deixe de encontrar uma igreja, de congregar numa igreja. Em Viseu temos várias igrejas, não deixe de, não somente Lagoinha, temos de outras denominações, não deixe de congregar numa igreja. Lá é o local onde Deus vai falar contigo. Amém. Amém. Muito bom. Então fica aqui o nosso agradecimento, pastor. Agradeço. Foi muito bom, obrigada. Bom. Foi assim incrível, quanto transbordo, quanto compartilhar, né? Maravilhoso, assim, a gente falar sobre a palavra, aprender um pouco mais, ainda mais com uma autoridade, com alguém que tem a vida assim, justamente para levar as boas novas, né, às pessoas. Então, fica o nosso agradecimento, nossa gratidão imensa, viu, pastor, por ter aceitado o nosso convite. Sim. E a você também, obrigado pela sua audiência. Esperamos que você tenha gostado de mais esse episódio, que você tenha crescido um pouco mais, né, através da palavra, através das experiências que são compartilhadas. Enfim, que a sua jornada seja abençoada, seja cada vez mais próspera em Cristo, em Deus. E conte conosco nessa jornada, né? Isso aí. Eu quero agradecer também, pastor. Foi uma honra recebê-lo aqui. O privilégio foi todo meu. Obrigado por compartilhar. Né? Você que assistiu aí, já curte esse canal. Toca no sininho para receber os próximos. Compartilha. Se passou alguém pela tua cabeça aí que poderia ver esse podcast, não passou à toa. Né? Já compartilha com essa pessoa. E, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Eu acredito que teremos uma próxima ainda. Teremos várias. Dependendo de mim e da gente também, vai ser sempre um privilégio. Uma benção. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado, né, para a sua audiência, por estar aqui até agora. E até a próxima, então. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.